Mais uma audiência pública. Muito obrigado, senadora Ângela Portela. E Vossa Excelência, que é uma educadora e conhece profundamente esses problemas e conhece através do seu estado, que tem uma realidade diferente, como o meu, do Sul e Sudeste. As nossas dificuldades são imensas. E é nesse sentido que vou falar um pouquinho do PNE. Excelentíssima presidente dessa comissão, Ângela Portela, senhoras e senhores senadores, Rádio, TV e Agência Senado. Nós, do PSDB, senador Aloysio, como partido de oposição, temos feito inúmeras críticas ao atual governo, sobretudo quanto à condução da economia e à falta de um compromisso efetivo com a qualidade da educação ao longo da última década. Temos sempre nos comportado de uma forma responsável e republicana, com o objetivo maior de debater a melhor maneira de conduzir o Brasil e criar as condições necessárias para educar as futuras gerações. Não fazemos crítica pela crítica. Nós não podemos deixar de ressaltar aqui o atraso do Poder Executivo em encaminhar ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação. É difícil acreditar que um governo cuja bandeira de ser a prioridade pelo social negligencie um dos mais importantes, se não o mais importante instrumento de cidadania, a educação. Mesmo com todo o esforço possível e a realização amanhã da última audiência para discutirmos o PNE, no âmbito da Comissão da Educação, essa ferramenta chegará à sociedade com 3 anos de atraso. No lugar de ser um plano decenal, vigorará por 7 anos, a menos que se aprove aqui uma mudança quanto à vigência do PNE, que, aliás, já está acordada. Isso nos preocupa sobremaneira porque entendemos que ou o Brasil dá necessária e devida prioridade à educação, ou dificilmente sairemos dessa condição emergente para nos tornarmos efetivamente desenvolvidos. Não é que ser emergente revele-se de todo ruim, muito pelo contrário. Chegar a esta condição só foi possível porque o governo Fernando Henrique Cardoso, e não adianta lutar contra a história, criou as condições necessárias à modernização do Brasil. Venceu as décadas perdidas para deixar como legado a estabilidade econômica, a reforma do sistema bancário, o corajoso processo de privatização e a lei de responsabilidade fiscal. O fato é que, como o PSDB, o Brasil conseguiu montar o cenário indispensável ao crescimento que se viu no período seguinte, inclusive com a meta da plena matrícula no ensino fundamental praticamente alcançada. A nossa crítica no terreno da educação é que não houve, no último decênio, o salto qualitativo necessário para garantir uma educação com a força, a modernidade, a criatividade necessárias a formar as gerações para a sociedade do conhecimento. É evidente que fizemos progressos, mas um progresso tímido, quando se considera a envergadura da inadiável tarefa de garantir a educação de qualidade como um instrumento maior para o desenvolvimento pleno das potencialidades de cada cidadão. Do nosso ponto de vista, do nosso partido, a falta maior foi cometida pelo governo federal, que ao longo de 10 anos nunca assumiu a liderança para adotar o Brasil de uma educação pública de qualidade. No terreno da educação, o Brasil arrastou-se na última década com melhorias pontuais, como a criação do Fundeb e tardia aprovação do piso salarial dos professores. Mas o desempenho geral dos alunos nem de longe pode ser considerado satisfatório e à altura de um país emergente que pretende se firmar como uma nação desenvolvida. As notícias sobre educação ao longo da última década sempre mostraram um retrato temerário. Revelaram, por exemplo, que quase 90% dos alunos terminam o ensino médio sem saber matemática e apenas a metade na idade certa. Os dados são do movimento Todos pela Educação. Muitos criticam o Plano Nacional da Educação, que vigorou até 2010. Sobretudo pela falta de metas quantitativas e de percentuais efetivos do PIB, que deveriam ser investidos em educação em 3 níveis da federação. Senador Oswaldo Sobrinho, tanto é
que o novo PNE, como resultado da Conferência Nacional da Educação, CONAE, houve a preocupação de se estabelecerem metas quantitativas. Isto se mostra, sobretudo, nas metas que propõem a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos profissionais da educação. Como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, quero ressaltar nessa tribuna que o compromisso que temos de fazer todo o esforço possível para entregar ao Brasil um plano nacional de educação com as metas e diretrizes necessárias a alavancar esse setor negligenciado, sobretudo quanto ao quesito qualidade. Concedo a palavra com muito prazer. Senhor presidente. Senador Oswaldo. Senhor senador Ciro, eu quero dizer que me honra muito pertencer à Comissão de Educação, da qual Vossa Excelência preside. Vossa Excelência tem feito um trabalho indescritível naquela comissão. Um trabalho de fôlego, um trabalho de seriedade mesmo. Vossa Excelência tem conduzido com carinho, com conhecimento, com liderança esta comissão. E todas as vezes que ela se reúne para falar desse plano de educação, é lotado o plenário, porque sabe que ali está discutindo o futuro das futuras gerações do Brasil. Nós não podemos mais perder tempo, como fala sempre Vossa Excelência, com relação à educação. Nós temos que avançar e bastante, correr, porque na verdade as coisas estão acontecendo. E nós não podemos mais ficar achando que com míseros recursos nós vamos fazer educação nesse país. Precisamos investir de verdade. Educação para mim não é gasto. Educação para mim é investimento. Os países que assim o fizeram são países hoje que comandam o mundo. O país saiu da Segunda Guerra Mundial arrasado, acabado, hoje viraram potências novamente. E o Brasil tem tudo para ser uma grande potência. Olha, nós somos um país abençoado por Deus, e achar chavão não. Isso é um país, na verdade, que pode matar a fome do mundo. Mas tem que ter a educação à frente de tudo, porque as novas tecnologias estão surgindo. Se nós não pegarmos essa tecnologia, nós vamos passar batido mais um século. Portanto, quero parabenizar Vossa Excelência por defender com unhas e dentes a educação, por presidir bem aquela comissão e por estar levando esse tema do PNE, levando para o rumo que, na verdade, o Brasil precisa. Vossa Excelência, junto com os nossos companheiros daquela comissão, nós estamos tentando dar um documento ao Brasil para que se possa, daqui a pouco, falar: nos orgulhamos do trabalho que fizemos. Cumprimos o nosso dever e cumprimos nossa obrigação. Parabéns a Vossa Excelência, tenho acompanhado o seu trabalho e tenho muita felicidade de participar daquela comissão, onde Vossa Excelência coloca todos os seus esforços para vê-la funcionar da melhor forma possível. Parabéns, senador. Muito obrigado, senador Oswaldo Sobrinho, e nós aqui temos o orgulho de tê-lo em nossa comissão, pois sabemos que milita na área da educação desde os 17 anos de idade. Outro dia contou a sua história, toda ela voltada para a educação. Nós aqui lhe damos os parabéns e muito obrigado pelo apoio que tem dado àquela comissão. E quero ressaltar que em menos de um mês vamos fazer amanhã a última reunião que culminará para o embasamento do relatório, a audiência pública, e em menos de um mês nós fizemos 7, essa vai ser a 7ª, então numa celeridade, para ver se nós recuperamos um pouquinho o tempo perdido. E com a relatoria do senador Álvaro Dias e a valorosa contribuição de todos os membros da Comissão de Educação, vamos votar o Plano Nacional de Educação e trazê-lo ao plenário o mais breve possível. O Plano Nacional de Educação que aprovamos só conseguirá ser uma lei efetiva e modificadora da realidade educacional brasileira se de fato e de direito for tomado como uma bandeira da sociedade e do Estado. O PNE precisa ser monitorado e reavaliado de forma permanente pelo poder público e por todos os segmentos envolvidos na educação. Aproveito também para agradecer a minha vice-presidente da comissão, Ana Amélia, toda a dedicação, empenho e o esforço que tem dado essa comissão. Eu acho que conjuntamente nós estamos conseguindo realmente apresentar para a sociedade, para o Congresso, um plano nacional de educação que não é talvez o melhor, mas o possível. Concedo a palavra com muito prazer ao senador Aloísio. Meu caro senador Ciro Miranda, Excelência se lembra que nós nos reunimos no início desse ano
para a escolha da comissão que caberia à nossa bancada. E o senhor foi o mais ardoroso defensor da escolha que, afinal, foi a nossa escolha da Comissão de Educação. Havia outros pontos de vista, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Relações Exteriores, mas o senhor defendeu com muita competência e com enorme capacidade de convencimento que nós deveríamos escolher a Comissão de Educação, exatamente em função da oportunidade que temos hoje de examinar, sob a ótica da educação, o PNE. E o senhor tem se desempenhado muito bem, é um orgulho para o PSDB tê-lo como presidente da comissão. E assim como temos o nosso colega Álvaro Dias como relator dessa matéria. Vossa Excelência está dando amplamente, mas muito amplamente, conta do recado, coadjuvado pela essa extraordinária colega que é a nossa senadora Ana Amélia. Muito obrigado, senador Aloysio, e muito obrigado pelo apoio que tem dado, inclusive num processo democrático na nossa comissão, que foi votado. Agradeço também o seu voto, que sempre foi uma bandeira também do nosso partido. Independente de quem vem ocupar o Palácio do Planalto, o próximo presidente do Brasil deve entender e se comprometer com a inadiável tarefa de adotar o país de uma educação de qualidade. Nesse sentido, é tão urgente quanto o PNE, a aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional. Assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Educacional vai impor punições aos gestores que descumprirem metas educacionais. Vejam, senhoras e senhores senadores, que não aconteceu nenhum tipo de punição em qualquer nível da federação diante do descumprimento das metas do Plano Nacional da Educação anterior. Eu já termino, senhora presidente. O caminho para o progresso sustentável é duradouro, passa pela educação moderna, ousada e participativa. Passa igualmente pela valorização da carreira do magistério com professores bem formados e remunerados, motivados para conduzir as futuras gerações para as pontes do saber. A melhoria da qualidade da educação no Brasil, senhora presidente, é um compromisso a ser assumido por todos nós, pelo conjunto da sociedade brasileira. Vejo na participação social a maior esperança de conseguirmos atingir todas as metas do PNE. Temos uma nação mais amadurecida que foi e deve voltar às ruas para reivindicar a melhoria da qualidade de ensino. É no diálogo, na conversa com os movimentos da sociedade organizada, como Todos pela Educação, que o próximo governo deverá encontrar o norte e a força para garantir a qualidade da educação brasileira. Uma tarefa inadiável para o futuro do Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, senador.